Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha também pela grande rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você sabe, a nossa Jovem Pan Online abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Você vai encontrar uma grande grade de programação à sua disposição. Você tem mais de 5.000 shows, poderá assisti-los quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. Além de matérias especiais, entrevistas especiais, encontros especiais como esse, com muito prazer eu vou fazer agora com o Marcos Bucherich, que é biólogo com PhD em Bioquímica de Plantas e pela Universidade na Escócia, e aqui em São Paulo ele é um especialista nesse negócio de árvores. Nós resolvemos conversar um pouquinho com o Marcos para nos ensinar um pouquinho mais sobre, primeiro, a cidade tem apresentado uma excessiva queda de árvores, número excessivo de quedas de árvores nos últimos tempos, nos últimos anos. E é muito triste porque em alguns momentos até mortes são provocadas. Então, Marcos, obrigado pela presença. Você é o homem certo para nos esclarecer. O que acontece com as árvores da cidade de São Paulo? Então, em São Paulo, nas ruas, nós temos 650 mil árvores. E, em média, por ano vão cair 2, 3 mil árvores, dependendo do que ocorre no ano. Então, nos últimos 3 anos, principalmente, a gente tem tido eventos diferentes. Por exemplo, em 2013, no ano inteiro foram perdidas, caíram, né, 1.800 árvores. Só que em 2014, provavelmente por causa da seca em janeiro que a gente teve, desse evento climático inusitado que nós estamos tendo, a gente chegou quase a 3 mil árvores. E depois, em janeiro desse ano, entre dezembro e janeiro desse ano, nós tivemos eventos climáticos muito fortes, já provavelmente atribuídos à mudança climática global, né, que levaram à queda de 1.000 árvores só no primeiro mês do ano. Então isso realmente assustou as pessoas, porque é um número muito grande, e agora as árvores que caem normalmente vão continuar caindo. Esse é o ciclo de vida dessas árvores, né? São mal cuidadas? Não são cuidadas, na realidade. As árvores em São Paulo, elas foram plantadas, um pulso na década de 20, outro depois na década de 60, a gente tem principalmente uma espécie que é chamada tipo anatipo, que é essa árvore que está caindo mais e que a gente está ouvindo mais notícias. Essas árvores estão com 50, 60 anos de idade nesse momento, e elas não foram cuidadas. Ao contrário, na realidade, quando se faz a poda, por exemplo, a prioridade são os fios elétricos, e muitas vezes a poda é feita de uma forma que desbalanceia completamente a copa da árvore e joga o peso para um dos lados. Então, se a árvore tiver qualquer problema na base, o que é muito comum porque os insetos, etc., vão atacar ali a base, os fungos, né? Aí essa árvore realmente pode perder a sustentação. E como se cuida de uma árvore? É apenas a poda ou não? Então, as árvores são seres vivos e a gente aprende na escola, desde pequenininho, que as árvores pegam nutrientes do solo e as árvores precisam de água, né? Então, por exemplo, adubar, assim como nós adubamos as nossas plantações para produzir comida e elas ficam melhores, adubando uma árvore, você vai fazer com que a árvore seja mais saudável, com que ela dure mais tempo, com que ela cresça mais rápido, etc. A questão da água em São Paulo, ela não é um grande problema. No inverno, as nossas árvores estão bem adaptadas a perder as folhas, porque tem pouca água. Isso é uma adaptação biológica que já existe. Mas em eventos como o de 2014, provavelmente nós tivemos uma mortalidade muito maior de árvores devido à falta d'água. Então, hoje nós temos uma crise de água, que é um problema, mas aguar as plantas também, as árvores, principalmente as árvores jovens, quanto mais você aguar, mais você adubar, e você fizer as podas certas para que a copa fique com a forma certa, com o tamanho certo, você vai ter uma árvore que vai estar muito bem adaptada àquele local onde ela está. Nós temos, você falou 650 mil árvores na cidade. Na cidade. Esse é um número bom, abaixo daquilo que precisávamos, está na média. O que é que você pode falar sobre isso? Eu fiz um levantamento com base em dados da prefeitura, que são dados de satélite. Então, na realidade, esses dados são
do verde na cidade, onde existe verde. Então, Perfeito. quando a gente fala em verde, nós estamos vendo árvore, mas nós estamos vendo os gramados, as camisas do Palmeiras penduradas. Claro. No varal. Que está em alta. Que está em alta. Então, a gente está vendo todo o verde. Mas com base nesse cálculo do verde, eu cheguei a um déficit, principalmente na região leste da cidade de São Paulo, de um déficit de pelo menos 150 mil árvores que a gente deveria plantar ali para que o nível de verde chegasse a metade do que as fundações mundiais exigem, que seriam 12 metros quadrados de verde por pessoa. Certo. O que acontece em São Paulo é que São Paulo tem uma verticalização muito grande, então é impossível, você não tem área, você não tem espaço para ter esse verde, a não ser que as pessoas usem o verde dentro da sua própria casa. Então, eu estou pensando aí na metade, 6 metros quadrados por pessoa de verdes. Para a gente chegar nesse nível, a gente precisaria plantar pelo menos mais 150 mil árvores na Zona Leste. Existem outras regiões de São Paulo em que a gente tem uma boa arborização que ela está mais ou menos nesse nível. Entendi. Não falta um incentivo para que as pessoas plantem árvores? Por exemplo, na frente da sua casa, uma árvore. Há muitas residências que têm espaço para isso. Na calçada, enfim, e também eu não estou dizendo uma mega árvore, mas uma árvore que tenha um tamanho aceitável, né? Não falta incentivo, porque eu acho que se tivesse incentivo, muitas pessoas abraçariam isso e plantariam. O que você pensa sobre isso? Eu acho que existem alguns incentivos, eu acho que a própria prefeitura poderia trabalhar com esses incentivos, investir mais nessa questão das árvores, mas a gente tem que ver algumas coisas como o sistema funciona. Então, essas 650 mil árvores que eu falei são árvores que ficam nas ruas, elas são responsabilidades da subprefeitura. Então, quem planta é a subprefeitura, quem corta é a subprefeitura e quem pode é a subprefeitura. E não há como cuidar de doenças, porque o ser humano vem em primeiro lugar e a gente não pode colocar substâncias tóxicas contra insetos, por exemplo, que isso pode causar um problema e a prefeitura seria processada nesse caso. Então, existe toda uma legislação sobre isso que a prefeitura tem que respeitar, e ela respeita. Então, nesse caso, você incentivar as pessoas, talvez o cuidar das árvores fosse mais importante. Mas hoje o que acontece é que a subprefeitura é que cuida. Onde as pessoas podem plantar é na sua própria casa. Então as pessoas poderiam, aí sim é responsabilidade do morador, as dos parques é responsabilidade da Secretaria do Verde, então a Secretaria do Verde cuida dessas árvores, etc. E o morador, dentro da sua própria casa, ele poderia cuidar. Então, o que falta não só incentivo, mas falta também conhecimento. As pessoas poderiam aprender um pouco melhor sobre os tamanhos das árvores. Quando você planta uma árvore, ela é pequenininha, você é uma sabe, gracinha. ela é uma gracinha. Depois pode se transformar num monstro. Como os ficus, por exemplo, que crescem muito rápido, são muito bonitos. Mas as raízes, elas saem. Então, se você plantar isso no seu jardim, a raiz pode sair lá na sua cozinha depois. Então, enquanto isso, nós temos espécies nativas e o Manequim Lopes, por exemplo, tem mudas, existem vários viveiros de muda, que as pessoas podem plantar, mas elas têm que ter a dimensão, falar, poxa, minha casa tem essa altura, o espaço que eu tenho é esse, eu tenho que ter uma ideia de qual é o espaço da copa, etc. De novo, a prefeitura tem um manual de poda, de cuidado de árvores, muito bem feitinho. Para quem tem espaço, Marcos, para quem tem espaço, qual é a árvore? Ou cite uma ou duas que poderia plantar? Os ipês, por exemplo, o ipê amarelo, chamado que é lindo, né? Pilvinha, é uma espécie maravilhosa, uma espécie pequena, né? É uma árvore que vai ficar pequena. A pilvinha é o menor, né? Tá. Existem ipês que ficam grandes, né? É uma árvore que ela joga as folhas todas fora e quando ela joga as folhas fora, ela expõe as flores. Isso é para atrair os insetos e os pássaros, etc., para fazer polinização. E é uma árvore, então, que para quem tem espaço, uma beleza. Esse é um espaço relativamente pequeno. O que você considera um espaço pequeno? Olha, uma árvore média, eu trabalho com uma árvore média com 36 metros quadrados. Que seria essa? Ele seria menor, ele deveria ter aí talvez uns 10, 15 metros quadrados, a pilvinha. Perfeito. 36 metros quadrados são essas árvores grandes. Precisa de um espaço. E nós temos que precisar de um espaço enorme, essas grandes que a gente vê nas ruas. Né? Certo. Para a calçada da sua casa, por exemplo, que você sabe que 1,5 metro, 2 metros no máximo, né? Qual é a árvore que deveria ser plantada? Olha, para a calçada, de novo, os ipês, aí o ipê roxo, também se for uma árvore grande, né? O ipê roxo,
O ipê branco, que é bonito, nós temos um ipê que vem da América Central agora, que tudo bem, não é nosso, mas é um ipê interessante, uma árvore bem interessante. Essas árvores, o sistema de raízes delas acaba não afetando tanto a calçada. Uma árvore, por exemplo, o pau-brasil é uma árvore interessante, é uma árvore de crescimento lento, mas é uma árvore muito interessante, é um símbolo nacional, etc., uma árvore muito bonita. A chamada cibipiruna, que é uma árvore que nós temos muito em São Paulo, ela dá um cacho assim, que é meio cônico, amarelo, que é uma árvore muito interessante, também não causa problemas. Eu não sou contra totalmente a tipuana tipo, que é o que nós temos hoje, ela está causando problemas na calçada, mas na realidade é porque a gente precisaria alterar a forma de fazer as calçadas. Não é culpa dela. Não é tanto culpa dela. As raízes ficam muito grandes, realmente. A gente não pode mexer em raízes muito grandes, porque a gente pode descompensar a árvore, mas a gente pode desenhar a calçada. Por exemplo, se você for a Chicago, Nova York, você vai ver que o que eles fazem, eles plantam a árvore e em volta da árvore eles têm uma grade de metal grande que você anda por cima e a raiz está ali embaixo. Então a árvore tem como respirar, tem terra ali, quando cai água, a água entra por ali. Essa é uma forma de cuidar da árvore que, através de um dimensionamento melhor da calçada. Existem, de novo, no manual da prefeitura tem isso, existem vários arquitetos que propõem isso, existem várias soluções no mundo. Aqui, a calçada é a responsabilidade do morador, então seriam os moradores que teriam que cuidar disso. Essa seria uma forma, sim, do morador ajudar muito no cuidar das árvores. Não deixar a árvore estrangulada, lá, aquele caule coitado estrangulado e a raiz por baixo do cimento. Não colocar cimento, a gente passa e vê gente que põe cimento até quase no tronco da árvore, né? Isso é uma boa forma, uma boa iniciativa para iniciar cuidar das árvores. A idade média das árvores em São Paulo, a gente tem isso já foi possível ser medido? Quer dizer, é um elenco velho ou não? O elenco que nós temos hoje é um elenco que está com 60 anos de idade, 50, 60 anos de idade, que para a tipuana, que não foi cuidada, já está chegando no momento. Muitas delas, eu tenho visto muitas, o risco de cair aumentou. O risco de cair vai aumentar por causa dessa questão da infecção na base. Se a infecção é do alto, a gente vê casos, existem casos, até que eu me lembro agora, na Avenida dos Bandeirantes, por exemplo, tem algumas árvores que eu vi lá que elas morreram em pé, e elas continuam lá em pé, porque o problema não foi na base. Então elas não vão cair, elas vão caindo, os galhos vão caindo, é lógico que cai galhos, é perigoso do mesmo jeito, mas os galhos vão caindo e ela vai sobrar um tronquinho lá. O grande problema é quando a infecção ocorre na base. Então essas árvores desse elenco que nós temos, elas já estão mais sujeitas, que são mais velhas, elas estão mais sujeitas a doenças, são mais velhas e não são cuidadas, estão mais sujeitas a doenças, nós não podemos proteger. Então, talvez o que a gente tem que fazer, que é o que está sendo feito, na realidade, quando a prefeitura detecta um problema, ela vai, corta e substitui. Entendi. Só que, como nós temos 650 mil, é um trabalho muito grande, é preciso ter um investimento maior nesse planejamento e que eu saiba, esse diagnóstico está começando a ser feito, né, das árvores que estão doentes, por essa gestão da prefeitura, que, pelo que disseram, eles estão com planos para fazer os diagnósticos, para realmente saber quais são as árvores que têm que ser cortadas e fazer a substituição. Entendi. Marcos, bons exemplos no mundo. A gente falava antes de começarmos a conversar sobre Washington, sobre Paris, né, sobre a China. Queria que você fizesse uma amostragem de coisas boas nesse campo que são feitas no mundo. Olha, alguns lugares, particularmente, eu gosto particularmente da história de Washington, que decidiu, em 1895, eles já tinham decidido que eles iam ser a capital mais bonita do mundo e eles queriam ter a capital mais arborizada do mundo por causa de ter uma capital bonita. Então isso criou o que hoje é Washington, que era uma cidade horrível nessa época, e eles têm um cuidado realmente muito grande ao ponto de você andar na rua em Washington e ver irrigação automática para as árvores que eles têm, eles modulam a árvore, prendem com borracha, coisas que não são muito difíceis.
Uma outra cidade que me impressionou muito, já estive lá 2 vezes, apesar da poluição intensa, é Pequim. Em Pequim, quando você vai para o aeroporto, quando você vai longe, Pequim é uma cidade muito grande, não existe lugar que você olhe que não tenha árvores e um jardim ali, e elas são muito bem cuidadas, né? Em Tóquio também, em Tóquio a gente vê, eu cheguei a ver, filmar e fotografar, por exemplo, chegam lá 4 ou 5 pessoas, talvez 10 pessoas numa linha de árvores, e aí eles pegam, por exemplo, para podar os pinheiros, eles têm que ficar com 3 folhinhas, então eles vão tirando a quinta e a quarta e a quinta folhinha e vão podando tudo, vão jogando tudo, depois eles limpam, eles fazem tudo com uma precisão enorme, cuidando de cada árvore como se fosse um animal de estimação. Quer dizer, a árvore teria que atingir esse status. Em alguns lugares é assim, em outros lugares é mais burocrático, como por exemplo em Paris eles chegaram à conclusão de que fez 60 anos eles trocam a árvore, não interessa se está boa ou não. Se está boa ou não. Né? E eles já sabem qual é a árvore, é todo mesmo. Todas são cadastradas? Todas são cadastradas, quer dizer, a gente hoje está nesse caminho, nós já estamos com um cadastro, a prefeitura já fez, com base em imagem de satélites, a 650 mil árvores, já existe um ponto, um mapa digital de onde elas estão, agora vem a questão do diagnóstico. Então São Paulo, eu acho que São Paulo teria a possibilidade de ser uma cidade realmente exemplo no mundo, por nós estarmos numa região tropical. Nós poderíamos ter uma variedade de árvores maior, árvores de todos os tipos plantadas em diferentes condições para que elas se adaptassem ao local, onde você tem prédios grandes, então arquitetonicamente você desenha a árvore, você tem prédios grandes, você tem mais casas, né? E desenhar isso para o bem-estar das pessoas, que esse é um ponto muito importante. Né? Faz bem para os olhos e para a alma. Faz bem para os olhos, para a alma e para a saúde. Por exemplo, existe um estudo, nós estamos trazendo esse pesquisador aqui em outubro, inclusive, para falar a respeito, e o efeito que as árvores têm no que a gente chama de material particulado, são as pequenas partículas que a gente inala e que causam problemas respiratórios, causam uma série de problemas. E aí, se a gente pegar, quando ele pegou Nova York, né, o fato de ter árvores em Nova York, só nesse aspecto do material particulado, existem vários outros, existe a questão da água, do vapor de água, da sombra, etc. Mas só isto, quer dizer, ele chegou à conclusão que morrem 8 pessoas a menos por ano e que com isso a cidade economiza 60 milhões de dólares por ano, só num dos aspectos que a árvore ajuda. Então, ter árvore vai muito mais longe do que só a beleza. Beleza evita, já se observou que ter árvores evita depressão ou diminui o índice de depressão. As árvores, eu fiz um cálculo agora, por exemplo, as 650 mil árvores de São Paulo, o vapor de água que ela joga, uma árvore grande, ela joga 400 litros de vapor de água por dia na atmosfera. Né? E ela evita que a gente perca a água do solo. Então ela faz isso e joga isso em forma de vapor. Então é como se fosse um vaporizador gigante. Se você calcular pela área, pelo número de árvores que nós temos, o conjunto de árvores somente da rua em São Paulo, ele equivale a 15% da vazão do Pinheiros, 7% da vazão do Tietê. Isso é árvore na cidade. Se agora você pegar a Cantareira, que tem 79 quilômetros quadrados, e calcular o quanto ela joga de água, a Cantareira, que não é muito grande, mas é uma floresta, só a Cantareira, ela joga como vapor de água em cima da cidade de São Paulo o equivalente a 150 vezes a vazão do Tietê. Espetacular, né? Então é algo que realmente interfere diretamente na saúde. E não pode ser desprezado. E não pode ser desprezado, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Da nossa vida. Mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento. Apartamento. Como é que você faz? Você não tem? Eu tenho uma casa também, e na minha casa eu tenho 60 árvores nativas, bicos de pato, ipês, etc., que eu cuido. É uma região que tem espaço. São só 2.000 metros quadrados, mas nesses 2.000 metros quadrados eu mantive todas as árvores que estavam lá e ainda plantei mais árvores nativas. E no apartamento você coloca o quê? Uma plantinha? No apartamento, quem cuida é minha esposa, é o verde total. Meu apartamento parece um jardim. Como é que você tem lá? O que você tem de todas as coisas que você quiser, de
orquídeas, etc. Não tenho árvores, porque claro, no apartamento não dá para ter. No prédio, sim, nós temos várias árvores. Nós temos pelo menos 4 pau-ferro, por exemplo, que eu tenho ajudado até o pessoal a podar, etc. Temos algumas resedaça. Resedar essa rosa, essa árvore rosa que está sendo plantada cada vez mais em São Paulo. Ela é pequenininha, é uma solução igual a do IP que eu falei. É uma árvore linda, não ofende a calçada e dá umas flores maravilhosas. Em quanto tempo ela dá? Resedar, ela vai dar, em 3 ou 4 anos você já tem uma árvore bem razoável. Perfeito. Bem razoável. Legal. Marcos, obrigado pela conversa. Eu aprendi um pouquinho mais, todos nós aprendemos um pouquinho mais da importância e da beleza das árvores, né? Um grande prazer. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Com o Marcos Bucherich, biólogo e que nos ensinou um pouquinho desse mundo fascinante das árvores, que é um mundo que está sendo castigado, nós precisamos nos corrigir, todos nós, não é verdade? Aprendemos um pouquinho mais. Até a próxima.